Opa, jovem cancelado falando, e já perceberam quanto Mercúrio, ou Quicksilver, aquele que é meu personagem favorito dos filmes de X-Men, é tratado como um lixo pela porcaria da Marvel? E é sobre isso que vamos falar hoje. Não é de hoje que eu tenho essa opinião. Desde 2019, quando foi lançada aquela bomba de filme chamado X-Men Fênix Negra, eu já tinha notado que tinha algo muito errado no tratamento com o personagem. Eu tenho algumas teorias a respeito do porquê estão tratando ele igual um pedaço de bosta, mas vamos começar do início. A primeira aparição dele nos filmes foi no Dias de um Futuro Esquecido, lá de 2014, ou seja, 11 anos atrás. Ele teve uma participação curta, porém marcante, com aquela cena clássica da cozinha, e desde aquele filme notávamos o carisma e o potencial do personagem. Mercúrio lembra um pouco o Peter do Tom Holland quando pensamos no jeitão mais descontraído, mais zoeiro, entendeu? Muito provavelmente pela idade do personagem ser semelhante. Fato que até o Wolverine na época constatou que o Mercúrio era um jovem, então o jovem faz um monte de besteira, na verdade, menos o jovem cancelado, é óbvio. Você é retardado por acaso? Outra coisa é o potencial de poder, que vimos um pouco no filme seguinte, que foi X-Men Apocalipse, lançado 2 anos depois, ou seja, em 2016. Nesse filme, tem aquela clássica cena do Mercúrio salvando todo mundo na mansão. Uma cena que quase 10 anos depois ainda continua impressionante. Nem mesmo a DC com Flash conseguiu superar visualmente essa cena, que foi fantástica. E foi a cena que definiu de vez, na minha opinião, o Mercúrio como um mutante nível ômega. Podem discordar de mim nos comentários, me xinguem, tô acostumado, porra, diariamente geral me xinga. O que eu quero dizer com o nível ômega é que a velocidade dele daria problema pra quase qualquer mutante existente. Eu já vou voltar a falar disso, guardem essa informação a respeito do poder nível ômega. X-Men Apocalipse é um filme mediano, mas com boas cenas. E teve coisas no filme que foram incrivelmente mal feitas, justamente para o Mercúrio não pegar os holofotes pra si. Eu posso estar louco, mas muitos de vocês irão concordar comigo. Tem 2 cenas patéticas envolvendo o Quicksilver. A primeira que eu vou falar é um pouco menos patética. Há um argumento que eu vou citar também, que é o argumento de quem defende essa cena. Logo na luta contra o Apocalipse, o Mercúrio perde e geral tá com foda-se, tá ligado? Nenhum dos X-Men se importa com ele correndo o risco de vida, mas bastou a Mística correr o mesmo perigo que todos os X-Men ficaram emocionados e desesperados. Simplesmente um dos mutantes mais promissores da história, que inclusive já salvou o toba de todo mundo aí, mais de uma vez, e vocês estão preocupados só com a Mística? Meu Deus, cara, o cara salvou todos vocês. Não ia ter escola de mutantes se não fosse o cara. E é essa a gratidão de vocês? Sai daqui, senão te quebra um... Seu desgraçado, vagabundo. Porém, como eu falei, tem um argumento que é o seguinte: como o Quicksilver é um novo integrante, o pessoal ainda está criando afeto com ele. Mas pelo amor de Deus, galera, a segunda cena torna tudo ainda mais patético. Eu não sei o que os roteiristas estavam pensando. Eu tô falando da cena logo após o salvamento na escola dos mutantes. Depois de salvar o Redondo de todo mundo, geral fica olhando pra Mística. Tipo, ai meu Deus, Mística, você é a heroína da minha infância, é a minha inspiração, eu te amo, Mística. Pô, galera, vamos acordar, né? O cara acabou de salvar a sua existência no plano terreno e tu tá olhando pra uma metamorfo que inclusive também acabou de ser salva por ele. Eles nem se importaram. Mano, quem foi que não salvou, hein? Quem será que salvou? Poxa, eu deveria dar um obrigado pra esse cara? Cara, é insano o que os roteiristas fizeram nessa cena. É uma forçação de barra inacreditável pra Mística. Eles poderiam ter feito o pessoal agradecer e depois olharem pra Mística e falarem essas besteiras todas de eu te amo, Mística, você é maravilhosa. Mas tá bom, jovem cancelado, entendemos que tiveram 2 cenas patéticas envolvendo o Mercúrio. Entendemos também que precisamos virar membro, mestre pra receber os vídeos antes, e membro aprendiz caso você queira ter mais chances de ser fixado. Agora bora falar de Fênix Negra. Ok, esse aqui é uma bomba radioativa por trocentos motivos, mas como o vídeo é sobre o Mercúrio, então vamos comentar só essa parte, porque no geral Fênix Negra 2019 foi um dos piores filmes envolvendo heróis que eu já vi na minha vida. O começo do filme parece até promissor, depois a parada cai num precipício. Mas sobre o Quicksilver, todos queriam ver mais uma cena lendária do Mercúrio, a nível do X-Men Dias de um Futuro Esquecido e X-Men Apocalipse. E o que ganhamos? Uma trozoba mastodôntica e veiuda com 60 centímetros. Pra tu ter uma ideia, o Platinado teve no máximo 2 minutos de filme. Sim, o cara que geral estava esperando pra voltar a mitar foi tratado como um terciário de merda, como um verme NPC, como aqueles camaradas que ficam no fundo fingindo que tá atuando, tá ligado? Dá vontade de dar uma porrada, dá vontade de dar uma bicuda. Brincadeira uma parada dessas?
cagaram pro tempo de tela do Mercúrio. Tá, jovem, mas diz aí, teve cena dele correndo pelo menos? Teve 2 cenas. Uma na nave do Xavier, que é bem rápida, bem no início do filme, e a outra foi a luta contra a Fênix Negra. E é aqui, não acredito, cara, é aqui onde tá o X da questão. Quando ouvimos Mercúrio versus Fênix Negra, logo pensamos, puta merda, agora a parada vai ser foda, mano. Vai ser uma luta brabíssima, impossível, vamos ver o cara em ação, igual foi contra o Apocalipse, né? Você até se empolga. E no início da cena, é da hora porque tem uma trilha sonora épica, né? Nossa, velho, é God of War, agora o bicho pega. Até porque, se esse cara não desse conta, ferrou, amigo, pode terminar o filme aí. Porque ele foi o único que foi no mano a mano contra o vilão do último filme, além da própria Fênix Negra, é claro. E lembra que eu falei do tempo de tela? Simplesmente a Fênix Negra move o braço na velocidade dele e afasta os pedaços de madeira que ele ia pisar. E ele não consegue dar um golpe nela, irmão. Um golpe, cara, é um golpe, ele não conseguiu dar. E ainda com essa burrice dela se movendo tão rápido quanto ele. Não dava pra pensar em outra coisa que não fosse um lixo completo? Qualquer coisa que não fosse um lixo completo acho que seria melhor, né? Vou dar uma sugestão de como ela poderia derrotar ele sem essa cena patética e lixosa. Previsão. Sim, você faz uma cena onde ele atinge a Fênix e arremessa ela pra casa do cacete, mas tudo retrocede e percebemos que foi uma previsão da Fênix. E com isso ela consegue atingi-lo antes, usando seus poderes. Talvez com algum objeto vindo na direção dele e bem naquele momento pegando o desprevenido, ou até ela movendo ele no momento em que ele mais se aproximar dela. E é claro, o Mercúrio acaba se curando rápido após a luta devido ao seu metabolismo acelerado. Ou seja, não 2 minutos de tela, mas voltando pra mais cenas. Pronto, isso que eu falei faz com que ela seja definida como a mais forte, sem tratar o Quicksilver como um pedaço de bosta, que não conseguiu nem dar um soco nela. Afinal, se ele não consegue atingir ela, quem diabos consegue? Dá pra contar essa história sem nerfar o personagem. Outro personagem que nerfaram foi o Magneto nesse filme. Que aí eu não preciso nem falar nada, né, velho? O filme passado o cara tava movendo terra, movendo o chão, a porra toda, e chega lá e enfrenta ela com um trem. Porra, velho, o Magneto é muito mais poderoso do que isso, cara. Não precisa nerfar outro personagem pra dizer que outro é mais forte, tá ligado? Isso não funciona. Essa, inclusive, foi minha crítica ao Doutor Estranho e Multiverso da Loucura. Pra enaltecer a Wanda, não precisa nerfar o Doutor Estranho, nerfar o Senhor Fantástico, o Xavier e a porra toda. Existe uma alternativa melhor, fazê-los perder usando 100%, que é algo muito usado no Dragon Ball, inclusive. Lembra da luta do Jiren e do Goku antes do instinto superior? Goku estava usando sua última transformação, mais o Kaioken aumentado dezenas de vezes, se tornando na arena um dos mais poderosos, no caso, o segundo mais poderoso. E perdeu pro Jiren, só que perdeu usando o seu melhor naquele momento. Roteiristas de Hollywood são burros do caralho, eles não pensam nisso. O personagem perdeu usando o seu máximo, que inclusive surpreendeu a todos, porque o máximo do Goku é realmente impressionante, mesmo quando ele perde. Pra tu ver a diferença de escrita. Era isso que eu esperava na luta entre Doutor Estranho e Wanda. Esperava a mesma coisa em Quicksilver vs Dark Phoenix. Eu não queria que o Mercúrio vencesse a luta. Eu não sou fanboy a esse nível, de achar que o Mercúrio venceria uma divindade. Antes que venha alguém dizer, ai, mas Fênix Negra é a divindade. Ok, cara. Eu queria que ele perdesse também, mas de forma épica. De forma épica. O personagem não merecia isso pelo que ele fez nos últimos filmes, que roubaram a cena. Não apanhar igual idiota, uma cena sem sentido, sair do filme, só ter 2 minutos de tela. Pelo amor de Deus, cara. Tratando o personagem como se ele fosse um NPC aleatório do GTA. Queria que ele perdesse como o Goku perde, dando o seu melhor, o seu máximo. Mas recebemos uma rola nesse filme, na verdade. E por último, chegamos nos tempos mais atuais. O WandaVision 2021. A série que empolgou pra caramba no início e a reta final foi uma bela bosta. Aí vão me xingar, falar mal de WandaVision, pelo amor de Deus, rapaziada. A reta final da série, cara, pelo amor de Deus, né, velho? Não foi um balde de água fria a reta final, tanto que não teve um multiverso. E não é novidade que desperdiçaram o Mercúrio, mas até que tiveram cenas legais. O problema foi na revelação de que o Mercúrio, interpretado pelo mesmo ator, Evan Peters, que por sinal é um monstro atuando e a Marvel deveria perceber isso logo, percebeu o talento do cara. WandaVision revelou que não era o cara do X-Men, e sim um aleatório, bunda mole, petista que fez o L. Puta merda, velho. É sério que trouxeram o cara, empolga todo mundo só pra lançar essa trolha na gente, que o cara não é o Mercúrio, que é um aleatório qualquer. Rapaz, que lixo é esse? Eu não acredito que os roteiristas meteram essa de que era um cara aleatório. Desperdiçaram não só o potencial do personagem, já que ele estaria substituindo o Pietro, que morreu a tiros no Era de Ultron, mas desperdiçaram o ator também. E não satisfeito, trouxeram o ator pra aquela série flopar
flopada, né, da Agatha, que ninguém pediu. Vamos xingar de novo, eu falo coisa pra me xingar, né? Mas ninguém pediu aquela série, cara, vamos lá. Pra finalizar, eu tenho uma visão do que pode ter acontecido pra ocorrer essas cagadas em relação ao personagem. A primeira eu sei que vai deixar muita gente puto comigo, mas eu acredito que teve um dedinho woke sim na parada. Pessoal, me xinga aí, pode comentar ali, o jovem cancelado, é isso aí, mano. Aqui nós não temos limite. Quando eu acho que tem dedo woke, eu falo que tem woke na parada. Tomaram diversas decisões com o personagem para que a atenção das pessoas, do telespectador, não ficasse focado nele, e sim na figura feminina da vez. Ou seja, meio que manipulando porcamente o que as pessoas deveriam gostar. Afinal, melhor os holofotes serem pra Fênix Negra ou Wanda, como as mulheres overpowers, divindades, do que pra um homem branco opressor. Mesmo o cara sendo carismático, mesmo tendo um poder que a maioria acha legal, sim, parece ridículo, não é verdade? Mas quem disse que a Turma Colorida não é ridícula? A Turma Colorida, esses tempos atrás, tava reclamando de mulher atraente em jogos de videogame, cara. E é eu que sou ridículo por achar que tem dedo woke na parada. Eles são idiotas nesse nível de doença mental. E eu desconfio que essas decisões têm a ver justamente com ele roubando a cena. Quem sabe até com as pessoas pedindo uma série dele próprio. Por falar nisso, pra finalizar o vídeo, brincando com um amigo meu há uns meses atrás, eu pensei em um possível roteiro pra uma série do Mercúrio, com o ator Evan Peters, é claro, onde ele iria para o universo principal da Marvel. Poderia até ser por conta da própria Wanda, já que ela sente falta do irmão real dela, só que os poderes dele desapareceriam por algum fator. E nisso a gente vê um Mercúrio mais velho, com uma crise de identidade, já que aquilo que se orgulhava, que era a sua velocidade, se foi. Então ele tá com a aparência mais velha, barbudo e cabeludo, desleixado. Nisso, a Wanda acaba se aproximando mais dele até criarem laços afetivos verdadeiros. E ao longo da série, a velocidade dele fosse voltando aos poucos e sendo cada vez mais necessária, talvez até para derrotar um grande vilão da Marvel que se aproximaria no futuro. Viu? Não precisa ser algo absurdo, tem que somente ser bom. E dependendo da maneira que for executado, seria absoluto cinema. Pena que a Marvel caga pros fãs do Mercúrio. Eu espero um dia que percebam o potencial desse grande personagem e tratem ele melhor do que as últimas obras bombas que lançaram por aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva que vai me ajudar demais, mano. E vire membro. Sendo aprendiz, você tem mais chance de ser fixado, sendo mestre recebe vídeo antes, dentre outras vantagens. Vai querer mesmo perder as próximas brigas que eu arrumar? Melhor não, né? Tamo junto e foi.